Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Como estão vocês? Espero encontrar a todos bem. Hoje, dia 11 de julho de 2024. Seguimos na leitura do livro Vida, Desafios e Soluções. E o subtítulo é Doença e Saúde. Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Vida, Desafios e Soluções. Subtítulo: Doença e Saúde. Saúde é o estado ideal de vida. Doença é a ocorrência vibratória perturbadora. Mudança de comportamento na organização molecular do indivíduo ou no seu psiquismo em processo de amadurecimento. Essa distonia no mecanismo sutil do ser, abrindo espaço para a manifestação e proliferação dos processos degenerativos, tem sua sede nas intrincadas malhas do espírito, em si mesmo, herdeiro dos atos que acompanham na larga trajetória da evolução, sempre responsável pelo que é e pelo que se candidata a conseguir. A doença, no entanto, nem sempre representa estado de calamidade na maquinaria ou nos equipamentos responsáveis pelas experiências da inteligência, do pensamento e da emoção. Quando bem entendida e direcionada para finalidades superiores que são conseguidas por meio da reflexão, do amadurecimento das ideias, pode ser considerada em muitos casos como terapia preventiva a males piores. Os de natureza moral profunda e espiritual significativa, advertindo que a organização somática é sempre uma indumentária de breve duração e que o ser em si mesmo é que merece todo investimento de preocupação e esforço iluminativo preservador. A fatalidade da vida estabelece equilíbrio, harmonia e perfeição, porque o ser é rebelde ou descuidado, transitando por estágios de desajustes que abrem campo para a instalação das doenças. A saúde resulta de uma bem dosada cota de valores mentais em consonância com a estabilidade física e a ordem psicológica que produzem o clima de vitalidade responsável pela funcionalidade do corpo. Qualquer alteração nos equipamentos sensíveis da maquinaria fisiopsíquica e logo surge um campo propiciatório à manifestação da doença. Nesse sentido, a área psíquica é portadora de grande responsabilidade, porque é graças à sua vibração encarregada de manter o perfeito entrosamento entre as manifestações físicas, emocionais e mentais que as ocorrências nas diferentes expressões podem sofrer alterações. A educação mental que resulta do esforço pelo cultivo das ideias edificantes torna-se de alta validade no processo de uma existência saudável, geradora de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos, que sempre produzirão bem-estar e felicidade. O mesmo ocorre quando se instalam hábitos mentais perturbadores que produzem desconforto emocional, campo físico vulnerável à instalação de agentes microbianos degenerativos, perturbações psíquicas lamentáveis que se transferem de uma para outra existência corporal, como fruto da lei de causa e efeito. Todo esforço, portanto, para ser preservada a mente da invasão de ideias portadoras de energias desequilibrantes torna-se psicoterapia preventiva pela vida sã. Vou repetir essa última partezinha. Todo esforço, portanto, para ser preservada a mente da invasão de ideias perturbadoras, de energias desequilibrantes, torna-se psicoterapia preventiva, responsável pela vida sã. Muito profundo, não é? Gratidão, gratidão, gratidão.
como na leitura de segunda eu comentei com vocês, bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito feliz com a presença de vocês aqui. Eu comentei que eu fui num espaço na segunda-feira, aqui no Rio Grande do Sul, tá fazendo frio nesse momento, 8 graus. Então tem variado entre 8 e 12, 8 e 14. E segunda, eu acho que estava 12 graus, 13 graus, eu cheguei nesse espaço, o ar-condicionado estava em 29 graus. E direcionado diretamente para mim, eu peguei, direcionei ele para cima. Porém, eu me resfriei, vias aéreas superiores. Mas o que antecede isso? Eu abri uma porta porque questões emocionais aconteceram e me desestabilizaram. E aí eu abri uma porta para que, como tá aqui no livro, gente, é perfeito isso. Abri uma porta para que o vírus, né? O vírus entrasse, a bactéria entrasse, vigiai e orai, né? Porque se eu na hora tivesse, aconteceu aquela situação, vieram aqueles pensamentos, sentimentos e emoções interessantes que realmente me desequilibraram, se eu tivesse me retirado, feito uma oração, 1 minuto de meditação, me conectado a mim, né, orar e vigiar, eu não teria permitido, eu não teria aberto a constante estado de presença. Porque é que nem quando a gente tá na dieta, eu comi um doce, ou nossa, comi um pedaço de bolo, ou enfim, saí, resbalei na dieta. Ok, tudo bem, eu resbalei, mas vamos voltar? Se o foco é esse, vamos voltar? É o retornar, é voltar a mim. Então, Rai, a gente, tem que ver o que estava acontecendo que te deixou com essa imunidade baixa. Porque a gente, dentro da constelação sistêmica familiar, a gente fala que é o amor cego, né? Dentro da psicanálise, que é a mãe da psicologia, tem que ver o fundo emocional disso. E aí, Joana de Ângeles, que era uma psicóloga, né, também nos traz essa questão de abrir a porta para que algo entre. Então, qual é o intuito da minha imunidade estar baixa? Eu, por exemplo, aconteceram essas questões delicadas, assim, e eu me desorganizei porque eu, na hora, não soube lidar e não me coloquei em oração, em prece, que, lembrem, quando Cristo ia para o Monte das Oliveiras orar, ele estava se conectando a ele e ao Pai, né? Em oração com o Pai, que é o Deus que habita em nós. Claro que existe o Deus, o Pai maior, que dirige, coordena e que é o cuidador, o protetor do todo. Ele não interfere nas nossas condutas e decisões. Por isso, o livre-arbítrio. Nós temos o direito à escolha, né? Que é justamente orar e vigiar. É sobre isso a vida. Eu me desvirtuei do caminho. Por exemplo, né? De alguma forma quis mostrar que eu posso falar de mim, tá, Rai? Não sei se é assim que fala até o nome. Eu fiquei extremamente irritada, é a palavra, porque, como eu digo, né, ainda nós vivemos num mundo, né, são provas e expiações, estamos evoluindo, onde as pessoas querem os benefícios para si, quando não tem um benefício próprio e imediato, e eu quero para ontem, eu não quero ter que eu ler uma legislação, eu ter que ler uma norma, eu ter que ler um protocolo. Eu quero que tu me diga o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. E aquilo assim me deixou, ao mesmo tempo que irritada, me deixou muito triste, decepcionada, poxa vida, como eu digo, né?
São todas pessoas adultas, maiores de idade, que estudaram, a maioria já tem nível superior, então teria que ter uma percepção maior. Teria. Essa é a minha projeção e expectativa. Mas se o outro abriu a porta, ele não tem o entendimento, a compreensão e o alcance que eu tenho. E aí Cristo ainda nos disse, né? A quem sabe mais será cobrado. Então, como eu sei, mais vai ser cobrado de mim, principalmente porque eu me irritei e eu abri a porta para esse processo infeccioso, entende? Sim, eu tive Covid, eu não tive dengue, Covid já. E tudo bem, porque é o momento, né? O Covid, ele ataca muitos pulmões, né? A parte respiratória. Pulmão é tristeza. Então, o que, de novo, a gente volta lá para o começo, né? O que estava acontecendo quando tudo aconteceu? Elton Euler, ele fala muito isso. O que estava acontecendo quando tudo aconteceu. Então, eu gosto de falar sempre, vamos dar um passo atrás, voltar um pouquinho para ver o que estava acontecendo quando, por exemplo, comigo na segunda-feira, né? Então, tá, aconteceu isso, eu me irritei, eu fiquei frustrada, fiquei decepcionada, porque eu tava cheia de projeção, cheia de expectativa, e aí, pá, abre a porta, entende? Então, Raí, se tu achas, se tu tens essa percepção de que foi espiritual, te recolhe em oração, em prece, em meditação. E a meditação, como eu digo, ai, que bom se a gente pudesse ser que nem, né, Buda, apesar de que todos nós somos Budas, mas eu digo aquele Buda que todo mundo idealiza, que a gente tem aquelas imagens, aquela, né, mas a gente está na vida real, nós não estamos num convento, num mosteiro, onde a gente possa se retirar 24 horas, 365 dias. Nós estamos na vida, nós trabalhamos, nós temos família, nós temos obrigações e deveres, né? Então, cada minuto, um minuto que tu possa te recolher ou parar várias vezes ao dia e te conectar a ti, ó. Eu do centro, no meu coração, eu comigo aqui, te conecta contigo. Respira, ó, inspira, expira, faz essas paradas várias vezes ao dia e tu vai perceber mudanças, e ó, constante vigiar e orar nos nossos pensamentos. Faz uma prece, sabe? Ou uma oração, se tu não sabes, hoje tem tantas preces e orações lindas no YouTube gravadas. Tem a voz do Cid Moreira, tem a voz de tantos outros, né? Então, percebe o que é possível tu fazer para blindar o entorno e ao mesmo tempo aquele entorno, a oração vai entrando e vai também mudando o teu estado energético e vibracional. Pois então, eu sou enfermeira, especialista em controle de infecção e especialista em oncologia. Então, na época do Covid, sim, eu trabalhava no controle de infecção. E aí, né, lembra? Cristo mesmo disse, a tua fé te curou. Lembra quando o paralítico andou, quando o cego enxergou? É sobre isso, né? O quanto eu tenho ganhos se eu me manter nas sequelas de toda e qualquer doença, ou o quanto eu estou me apropriando da vida e do que Cristo deixou para nós. A tua fé te curou, entende? É a minha crença, é a minha percepção. Rosiane, as orações de Arcanjo Miguel, isso, Raí, tem as do Arcanjo Miguel, eu até pensei esses dias em gravar, eu vou retomar isso, porque faz por 21 dias. Eu tenho relatos de pacientes meus da psicanálise, da própria constelação, que me trouxeram, que tiveram, assim, verdadeiros milagres aconteceram na sua vida depois dessa jornada de 21 dias com o Arcanjo Miguel. Então, sabe, percebe, Raí, o que funciona para ti.
É por isso que eu digo, hoje a gente tem... Cristo foi tão perfeito, tão bondoso, maravilhoso com a gente, que ele permitiu que existissem tantas técnicas para que a gente visse o que funciona para mim, o que dá certo para mim. Para umas pessoas é a oração, vão lá e oram. Para outras pessoas é a prece, vão lá e se entregam numa prece profunda e verdadeira, vindo lá, como eu digo, do fundo da alma. Outras pessoas é realmente a meditação, é estar em conexão com a natureza, é a gente se recolher um minutinho e ficar ali, sabe? Conectada com a gente, com o nosso grande Pai, com o Criador de tudo que há e de tudo que é. Então, percebe o que funciona para ti e faz o que for leve para ti. E sem culpa nem desculpa, sem julgamento e auto-julgamento, sabe? É só acolher o que veio, que nem como eu trouxe a minha questão lá na segunda-feira. Depois que eu percebi, tudo bem, eu acolhi, ainda tô nesse processo, porque agora, porque assim, a gente, um minuto que a gente tem pensamentos negativos, que a gente abre a porta, o estrago é gigantesco no nosso corpo. Então agora, como eu digo, né, eu estou correndo atrás do prejuízo para recuperar o meu estado vibracional, energético e emocional, para me recompor, entende? Gente, eu preciso trabalhar. Então, assim, agradeço demais a presença de vocês aí. Sim, Raí, ele reage imediatamente. Imediatamente. Por isso eu gosto tanto, né, daquela frase que Cristo nos deixou: orai e vigiai. Para mim é uma premissa, é uma máxima: orai e vigiai, para que a gente não abra a porta para aquilo que vai nos fazer mal. E aí, claro, a gente ainda, sabe, sem culpa nem desculpa, e a gente acolhe, porque a gente é humanos, a gente está nesse processo, nesse caminhar. É um caminhar, é um orar e vigiar, é o poder do todo dia, de toda hora, entende? Então tá tudo bem, se hoje eu tô com essa clareza, se eu tô com essa compreensão, vamos ao próximo passo. O que eu posso fazer agora? O que eu tô dando conta agora? Entende? É sobre isso a vida. E da gente, ó, se acolher, da gente se abraçar e dizer: Tânia, tudo bem. Passou, o que agora a gente consegue? O que agora eu posso fazer? Fica mais atenta, não abrir a porta mais para que qualquer sentimento entre e faça o estrago. Não é? Vigiar e orar sempre. E o poder de todo dia. Então, um grande beijo no coração de vocês. Gratidão pela presença de vocês aqui. Quando vocês participam, quando vocês deixam as observações de vocês, é sempre um grande presente para mim. É sempre uma partilha grande. E isso, ó, ore um Pai Nosso antes de dormir, exato, né? A oração do Pai Nosso, acredito que todos nós sabemos, né? Antes de dormir e acordar, e no momento que a gente sente que começa a ficar talvez angustiado ou com esses pensamentos interessantes, te retira, te conecta a ti e faz ali uma oração do Pai Nosso antes de dormir, ao acordar, e todos os momentos do dia é o vigiar e orar, é o poder do todo dia e de toda hora. Então, agradeço muito mesmo a participação de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Se não é inscrito no canal, percebeu que foi contribuição, que é contribuição estar aqui, participar ao vivo, a gente juntos nessa egrégora que a gente está, a gente aprendendo um com o outro. Se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que vocês percebem que também vão se contribuir em algum aspecto. Vamos juntos levar mais conhecimento para as pessoas com leveza, sabe? Com amorosidade. Não precisa ser sofrido e dolorido naquela dor profunda. Claro, quando a gente quer fazer ajustes, vai doer, mas não precisa ser com
aquela dor da gente estar lá no fundo do poço. Vamos, sabe, nos acolhendo e fazermos o que é possível no agora. Combinado? Que Deus abençoe, guarde e ilumine a todos nós. Que hoje nós tenhamos um dia de muitas clarezas, de muita leveza, de muitas bênçãos regadas pelo amor do nosso grande Pai e do nosso irmão, mestre e amigo, Cristo. Que Ele derrame sobre nós as bênçãos de amor, de paz, de clareza. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês serem quem vocês são. Gratidão, gratidão, gratidão.